Pai do Senhor, amados irmãos, amém? Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, Ele está aqui. Gostaria de ler uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Josué, no capítulo de número 4, versículo de número 20. Josué, capítulo 4, versículo 20. Enquanto os irmãos procuram, louvo a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de meditar na sua palavra. Deus tem falado tremendamente através da palavra dele nesse início do ano, tem consolado os nossos corações, e eu tenho certeza que ele vai continuar falando conosco e transformando vidas, e curando, e batizando, e salvando, e operando milagres, sinais e prodígios, porque o nosso Deus é fiel e não muda. Quantos encontraram Josué capítulo 4, versículo de número 20, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e as 12 pedras que tinha tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. E você diz: amém. Amados irmãos, palavra bendita da parte do Senhor, que fala acerca de Josué, que fala acerca também de Moisés, e nós podemos perceber diretamente nesse texto, quando nós lemos, que há uma preocupação de Deus, que há uma preocupação tremenda da parte de Deus com a geração vindoura. Essa palavra fala de geração, fala de conflito entre geração e as diferenças que há entre uma geração e outra. Se nós olharmos desde o início na palavra de Deus, nós podemos perceber que o nosso Deus é um Deus que se preocupa com o seu povo, é um Deus que se preocupa com o caminhar do seu povo, da sua igreja, e sempre tentou deixar marcas, e sempre tentou deixar referências para o seu povo, como uma forma de memorial. Foi assim na palavra, na leitura devocional com Jacó, quando foi estabelecida ali em Peniel, foi derramado azeite em uma pedra, e disse: aqui é Peniel, porque viu o Senhor face a face. Foi assim diversas vezes na palavra de Deus. E o pastor foi muito feliz quando falou acerca de orarmos pelos jovens, para que eles tenham uma experiência. Esse nosso movimento, o movimento desta igreja, o movimento pentecostal, é um movimento pautado pela palavra, sim, Senhor, mas é também um movimento pautado, acima de tudo, na devoção, na experiência pessoal com o Espírito Santo. Talvez seja esse o segredo deste movimento que iniciou aí em 1909 aqui no Brasil, a ênfase que nós damos à experiência, a tradição que nós tivemos da Igreja Batista Europeia, através do seu pietismo alemão, que enfatizava acima de tudo a experiência, a devoção, a leitura da palavra, acima de um estudo frio da palavra de Deus. A devoção, o estudo só serviria se fosse através do jejum, da oração, da consagração, e é por isso que ainda estamos de pé, é por isso que o mundo está se esvaziando. Parece que há um degringolar dos valores e de tudo que está acontecendo, mas nós que acreditamos no poder desta palavra, na experiência, no poder do Espírito Santo habitando no meio do seu povo, acreditamos que ele ainda fala, que ele ainda habita no seu povo e ainda opera milagres em nosso meio. Amados irmãos, há uma preocupação de Deus
com a experiência, fala acerca de um memorial de pedras que ia ser feito para quando no futuro, criança curiosa, e olhasse aquele memorial de pedra, e olhasse aquilo e trouxesse à sua mente um memorial vivo do que foi os sinais que Deus fez aqui na terra. E amados irmãos, como é interessante, nós estamos falando do povo de Israel, um povo que teve o privilégio de ver coisas inimagináveis para a mente humana, um povo que teve o privilégio de ser liderado por Moisés, que é citado aqui, que foi o libertador do jugo que o povo vivia no Egito, e aquele mesmo povo que Deus libertou do Egito através de um homem chamado Moisés, é o mesmo povo que vacilava a sua fé e murmurava muitas vezes perguntando quem é o nosso Deus, ou se era mesmo aquele Deus que nos tirou, ou que falou no Egito, ou se foi daquele Deus que realmente tirou para que morresse no deserto. E amados irmãos, eu estou falando de Moisés nesse texto, sabe por quê? Porque se a gente voltar um pouquinho a palavra de Deus, algumas folhas, e olhar o final do livro de Deuteronômio, a própria Bíblia declara que nunca se levantou na terra um profeta como Moisés, nem tão poderoso em sinais e maravilhas. E este mesmo homem a quem Deus usou nesta terra, na saída do Egito, no deserto, para fazer milagres poderosos através do seu ministério, através da forma que ele se relacionava com Deus, é aquele mesmo povo que via tudo isso, a sua fé vacilava, a sua fé saía do ponto ideal para ser e começava a questionar o Deus poderoso de Israel. Amados irmãos, imagine sermos guiados por uma coluna de fogo, imagine sermos guiados por uma nuvem de glória, imagine, meus amados irmãos, águas amargas se transformando em doce, e pior ou melhor, no bom sentido, todo dia, exceto o sábado, quando o pessoal amanhecia, que olhava no orvalho, vinha uma sementezinha, parecendo semente de coentro, branquinha, com gosto de pão de mel e azeite, e aquilo ali eles chamaram de maná, que era o alimento diário de Deus para aquele povo. E amados irmãos, toda esta experiência, aquele povo não se viu para melhorar a sua postura, era um povo murmurador, era um povo que criticava, e parece que cada vez que o povo estava de posse, ou estava próximo da terra prometida, murmurava, o povo voltava para a estaca zero. E nesse texto, creio eu que na pedagogia de Deus, ele disse nesse texto: eu vou ensinar o meu povo a me adorar. Fiz milagres e o povo não me adora. Fiz milagre e o povo deixou de me adorar, e agora vamos fazer diferente. Com Moisés, mesmo com aqueles milagres, mesmo abrindo o mar vermelho, o povo não melhorou na sua postura diante de Deus, mas com Josué foi diferente. Deus faz o próprio, toma Moisés para si, faz o próprio sepultamento e levanta um jovem chamado Josué. Diga comigo, Josué. Agora veja a dificuldade, amados jovens, no coração de Josué. Josué estava vendo todos esses sinais poderosos que Deus operou através de Moisés. Viu sim, Senhor. Estava lá quando recebeu as leis. Estava lá quando os milagres aconteceram. Imagine Deus tomar para si Moisés e dizer: olha, a partir de agora, Josué, você é quem vai liderar este povo. E é exatamente que eu começo a pregar. É exatamente que eu começo a questionar. Imagine a mente de Josué olhando todo aquele povo que estava sem liderança, todo aquele povo que estava com uma certa ansiedade, sem saber o que fazer, para onde ia, apenas debaixo de uma promessa que ia morar numa terra que mana leite e mel, mas sem a liderança do seu grande profeta, do homem poderoso em palavras, de um homem que tinha intimidade com Deus, que quando tocava o seu cajado, milagres acontecia. E muitas vezes, amados irmãos, eu me sinto mais ou menos com esse sentimento, ao ver o que Deus já operou e tem operado através de tantas pessoas que
pregaram nesse púlpito, de tantas pessoas que fizeram uma obra desbravadora aqui na terra de Alagoas, homens de autoridade, de poder, que tinham intimidade com Deus. Nós nos sentimos como jovens numa situação quase de impotência espiritual, dizendo: Deus, e essa nova geração que vai liderar esta obra, e essa nova geração que vai dar uma continuidade a este povo. Imagine Josué pensando: meu Deus, como é que vai ser? Se com Moisés o povo não te obedecia, como é que eu vou fazer para liderar esse povo? Imagine Josué pensando, talvez por isso Deus o encoraja: meu Deus, eu sou guerreiro, será que é com a espada que eu vou operar milagre? Será que é com a espada que eu vou tocar nas coisas e as coisas vão acontecer? Deus, eu não sou capaz de fazer isso. Mas logo no capítulo 1 de Josué, Josué encoraja, Deus encoraja a Josué, dizendo: olha, certamente como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tão somente ser forte e tende bom ânimo, porque certamente como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu quero te dizer que esse Deus não desamparou a terra, nem desamparará. Eu quero dizer que esse Deus poderoso nunca vai desamparar a sua igreja e nunca desamparará, que Ele sempre terá homens e mulheres de Deus para liderar este povo. E eu quero dizer, tal como Deus foi com Paulo, com Pedro, Tiago e João, tal como Deus tem sido com diversos homens de Deus, Deus vai levantar uma geração de jovens cheias de autoridade e de poder para fazer a sua obra aqui na terra. Aleluia. Eu sei que há linguagens diferentes, nós vivemos um conflito de geração. Até eu soube que eu sou de uma geração diferente, que é chamada uma geração Y, que é uma geração influenciada por muitas culturas, que tudo é um pouco ofensivo, a ponto de a minha geração, que é a Millennium, a geração Y, achar ofensivo pregar esta palavra. E eu vejo isso mais ou menos na palavra de Deus, porque como Deus se revelava para Moisés é diferente. No Pentateuco fala que quando Deus falava com Moisés, era algo estrondoso, a terra tremia, havia raio, relâmpagos e trovão, e a geração que seguia Moisés não entendia o falar de Deus, ou a forma de Deus falar, a ponto da própria Bíblia dizer que o povo de Israel disse: olha, Moisés, não permita que esse Deus fale conosco, fala tu com ele e transmita a vontade dele para conosco. Mas eu quero te dizer que esta primeira geração do movimento pentecostal foi assim, um movimento de poder, de autoridade, de Deus ribombando a sua voz, de milagres absurdos, de coisas inimagináveis para a mente humana. Mas se levanta uma segunda geração, e a segunda geração é uma geração Josué, que talvez não tenha tido a experiência pessoal, mas viu as experiências de que Deus passou através da vida de Moisés. Uma geração que talvez não tenha tido essa intimidade, esse desbravamento da primeira geração, mas é uma geração que viveu, ouviu as experiências através da primeira geração. É uma geração que, apesar de não ter tanta uma fé como foi de Moisés, de seguir a direção e a ordem de um Deus poderoso que não o conhecia, mas é uma geração que acreditava, que seguia os homens de Deus, mas que também Deus falava com intimidade e com autoridade, dizendo: ó, se esforça, onde você colocar a planta do seu pé, este lugar eu te darei por herança. A primeira geração talvez seja marcada por intimidades e milagres terríveis, e a segunda geração talvez seja marcada exatamente para onde colocou a planta do seu pé, aquele lugar ser colocado por herança. Isso fala de conquista, e essa nova geração de jovens da igreja tem conquistado o mundo. Eu fico alegre quando é no início do ano, que as pessoas começam a dar testemunho: passei no vestibular, eu vou fazer direito, medicina, amém, engenharia, tantas áreas que estão fazendo. Isso é bom, é o povo de Deus conquistando. Mas eu quero te dizer que acima ou antes de tudo isso, nós não podemos esquecer da experiência com o nosso Deus Jeová.
A primeira geração era a geração da glória, era andar na glória, viver na glória, comer glória, dar glória, viver glória. Mas a segunda geração é a geração da conquista. E se nós pudermos caminhar conquistando essa geração, sem esquecer dos passos que nossos pais pisaram, eu quero te dizer que nós, além de conquistar esse mundo, nós incendiaríamos esse mundo. Eu quero te dizer que se nós continuarmos conquistando os setores, mas sem esquecer da experiência da glória, nós vamos incendiar esta igreja, esta cidade, e este mundo vai ser transformado pelo poder do nosso Deus, Jeová Todo-Poderoso. Aleluia! Eu quero te dizer que a nossa geração, a geração Y ainda eu estou falando, é uma geração um pouco melindrosa, que às vezes se assusta com a forma de Deus falar, mas como tem um hino que é cantado, acho que o nome do hino é Tudo Sobre Você. Eu quero dizer que a chuva forte é você, o vento forte é Ele, e Deus está nessa forma de manifestar. Não há como se assustar com as coisas de Deus, porque você tem que entender o ribombar da voz de Deus, viver na glória, entender o poder. Isso não escandaliza, não é ofensivo pregar o evangelho. O Pentecostes não escandaliza, não, senhor, meus senhores. O verdadeiro Pentecostes, ele transforma vidas, ele dá vidas transformadas. Não há coisa mais linda neste mundo do que a experiência de verdadeiramente o Espírito Santo descendo sobre um ser pecador, sobre um ser humano, o sobrenatural invadindo o natural e produzindo uma transformação da sua vida. Eu quero te dizer que em nome de Jesus, não te preocupa. Quantos nós que somos um pouco mais velhos ou tivemos um pouco mais de experiência, nós não podemos nos preocupar com a nova geração. Temos sim que orar, passar a orar para que Deus dê experiência pessoal, mas também entender que do mesmo jeito que Deus abriu o Mar Vermelho, Ele também vai fazer cessar as águas do Jordão. O mesmo Deus que fez fender a água do Mar Vermelho é o mesmo Deus que vai fazer cessar a água na fonte e fazer o seu povo passar com pés enxutos. Uma coisa eu quero te dizer, que Deus faz de forma diferente. Às vezes abre o mar, às vezes faz cessar o mar de um lado só, ou cessar na fonte. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é locomotiva para trabalhar em cima de bitola. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Criador de todas as coisas, e sabe todas as coisas, e trabalha de forma diferente. Ele vai usar o povo aqui na terra. Eu ainda creio em jovens incendiados, pregando esta palavra com fervor, pregando esta palavra com autoridade, cheio do Espírito Santo, profetizando e dizendo: assim diz o Senhor. Aleluia! Nós somos pietistas e, acima de tudo, continuistas. Sabe o que isso quer dizer? Que os dons espirituais não cessaram. Aleluia! A experiência da glória não era só para Moisés, a experiência da glória não é só para a primeira geração. Eu quero te dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, jovem, que nas suas batalhas o Senhor vai fazer o sol parar, vai fazer a lua se deter para dar vitória nesse vale da Ajalon, porque Ele ainda opera milagres em nosso meio. Oh, aleluia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero dizer que os milagres não cessaram e eles nunca cessarão. Eu quero te dizer que da mesma forma que o Espírito Santo se derramou sobre uma geração, Ele também ainda hoje está disposto para se derramar sobre si, sobre ti, sobre a tua vida. A grande diferença é que na primeira geração era uma geração que não tinha nenhum tipo de vaidade, pessoas vazias de si mesmo, onde dava liberdade para o Espírito Santo habitar, entrar e fazer uma revolução no seu interior. Hoje uma geração de conquista, graças a Deus, mas que tem muitos conhecimentos ou muitas coisas que não são prioridades no plano espiritual. Mas a partir do momento que você entender e disser ao Senhor em oração: Deus, os meus títulos não valem nada diante da tua glória. Deus, a minha faculdade
o meu conhecimento, tudo que eu tenho, a minha vida não vale nada diante da tua glória. A partir desse momento, o Senhor vai derramar do Espírito Santo sobre você e fazer uma revolução na sua vida. Eu estou dizendo de uma forma mais bela o que os nossos pais sempre pregaram: vaso vazio, o Espírito Santo vai encher. Aleluia, aleluia. Não há outro segredo, não há outra tônica, é se esvaziar de si mesmo. Eu não duvido que todos esta noite tenham o Espírito Santo, mas como diz certo pregador, uma coisa é ter o Espírito residente, mas Ele quer ser presidente no nosso interior. Ele quer reger os teus passos, a tua fala, a tua vida, a tua casa, o teu olhar, a tua boca, tudo que você falar, se for presidido pelo Espírito Santo, Ele vai fazer uma revolução no nosso meio. E não é amanhã, não é depois da manhã. O Senhor sempre teve interesse de fazer hoje. É hoje que Ele quer te encher, é hoje que Ele quer te renovar. Não podemos criar escudos, como foi pregado certa feita aqui, dizendo: quando eu terminar a faculdade eu vou me dedicar mais ao Senhor, quando eu me casar eu vou me dedicar ao Senhor. Não, meus senhores, isso é desculpa, são escudos que se cria. Amanhã é história de Faraó, porque Deus, quando quer operar, Ele opera hoje. É hoje que Ele quer encher, é hoje que Ele quer renovar, é hoje que Ele quer batizar-te com o Espírito Santo, é hoje que Ele quer comunicar dons espirituais e renovar o teu dom de profecia, porque quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Aleluia, aleluia. E o grande risco que ocorremos aí sim, pela própria palavra de Deus, é o risco que aconteceu exatamente aqui em Josué. Moisés, um homem da glória, de experiência, que viveu na glória, graças a Deus por isso. Josué, apesar das suas hesitações, ele também ouvia a voz de Deus, ele também foi usado com Deus para operar milagres através das suas vidas, milagres absurdos. Mas parece que um perigo ou um erro, quem sabe dessa segunda geração, nós não conseguimos ver quem é o sucessor de Josué. Se nós olharmos Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós podemos ver também Elias, Eliseu, a Geazi. Já é uma geração um pouco complicada. E se você trouxer à sua mente Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus de Josué e Deus de... você não vai lembrar na sua mente quem é o sucessor de Josué. E de fato não há no livro de Josué um sucessor. E houve um degringolar, talvez um período de trevas no povo de Deus. Foi o período em que, dos juízes, que quando Josué morreu, não há um sucessor. O povo ficou sem líder. E quando não há líder, o povo fica, parece que literalmente desnorteado, sem saber para onde ir. E o que acontece é que isso foi piorando, isso foi degringolando, a partir de um ponto que no final do livro de Josué, início de Juízes, salvo engano, capítulo 2, a própria Bíblia declara que levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor. Aquele mesmo povo que viu milagres absurdos, que viu o sol e a lua se deter para garantir a vitória do povo de Deus, aquele mesmo povo, descendente daquele povo, que viu, ouviu também relatos de Deus, de um Deus que abriu o mar vermelho, de um Deus que manteve a saúde e a saúde de todo o seu povo no deserto, um Deus tão poderoso que fez a roupa e a sandália das crianças crescerem naquela peregrinação no deserto. Essas pessoas que ouviram dos seus pais chegarem à dúvida e ao ponto de não conhecer ao Senhor, trocar esse Deus poderosíssimo por uma dezena ou centenas de deuses que não tinham poder nenhum, a ponto de as pessoas não saberem quem era o seu Deus poderoso, a ponto das pessoas declararem de quem não sabiam quem era o seu Deus Todo-Poderoso. Isso é uma tragédia. Está se levantando uma geração que não conhece a Deus, que não sente o seu poder, que nunca viu a sua
suas maravilhas e, acima de tudo, que duvidam dos relatos que ouviram dos seus pais. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é misericordioso. Parece que vivemos numa época de crise, mas mesmo dentro dessa geração, Deus sempre vai levantar alguém. Ele sempre vai levantar o remanescente e vai fazer uma obra de avivamento no meio do seu povo. Eu quero te dizer que, apesar de todas as perspectivas não positivas, eu quero te dizer que Deus ainda está sentado no seu trono e em breve se levantará com poder e autoridade no nosso meio para mais uma vez operar milagres e sinais no nosso meio. Eu quero dizer que Deus vai fazer uma marca na nossa geração. Sabe por quê? Porque apesar de toda a dificuldade, há um princípio bíblico que diz: o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Isso é um princípio bíblico, isso é a palavra de Deus. Apesar de a gente às vezes não ver perspectiva, mas na principiologia da Bíblia, o fim das coisas é melhor do que o princípio dela. Por isso o evangelista declara: estes sinais seguiriam os que crerem. Nos últimos dias, diz Deus, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ainda diz que estes sinais seguiriam os que crerem em meu nome: expulsariam demônios, pegariam nas serpentes, aleluia, se bebesse algo mortífero não fazia mal algum, e também imporia as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Eu quero dizer que o fim das coisas é melhor do que o princípio dela. Talvez você não veja a perspectiva, jovem, mas Deus ainda vai dar visão a jovens. Ele vai derramar do seu Espírito com intensidade no nosso meio, e você vai entender porque o nosso Deus é poderoso. Se não houver uma situação crise, não há um respaldo para o milagre. As coisas às vezes começam a degringolar, tudo isso para Deus começar a renovar e derramar do seu poder no nosso meio. E eu quero te dizer que Ele tem interesse em se derramar sobre nós. É uma mensagem antiga, mas a mensagem nunca fica antiga, é a palavra de Deus. O azeite nunca cessa, o azeite nunca cessa de derramar. O azeite só cessa se acabarem os vasos. Mas há vaso aqui esta noite, se há, levanta a mão e dê glória a Ele. E se você dá glória a Ele esta noite, Ele vai te encher, Ele vai te encher. É esse Deus que se derrama sobre nós, que tem interesse em habitar no nosso meio, que tem interesse em manifestar dons através da tua vida, e que tem interesse de te usar como um instrumento vivo para revolucionar a tua casa, para revolucionar a tua faculdade, para revolucionar o teu trabalho. Eu quero dizer que Deus está me dizendo que vai dar intrepidez a alguns jovens aqui esta noite, que as pessoas vão perceber a diferença. Deus vai tirar a timidez de alguns jovens aqui esta noite e vai dar autoridade e intrepidez para pregar essa palavra com maior autoridade. Eu não estou dizendo barulho, eu não estou dizendo gritaria, eu estou dizendo unção do alto, a unção que faz a diferença, a unção que dá autoridade ao teu louvor, a unção que dá autoridade à tua palavra, dá autoridade às tuas mãos, ao impor as mãos e as enfermidades serem curadas, impor as mãos, aleluia, e vidas serem renovadas. E eu quero dizer que o Deus da unção nunca dormiu e está derramando da sua unção sobre nós esta noite. Oh, receba dessa unção, jovem, e receba autoridade e intrepidez para cantar com a unção, para pregar com a unção, para viver na glória como foi Moisés, para andar na glória, para ver a glória, para se interessar na glória, e a autoridade de Josué para conquistar, aleluia. Aquele lugar vai ter que mudar por conta da tua
presença lá. É promessa de Deus para você, Josué. Onde colocar a planta do teu pé, aquele lugar Deus vai te dar por herança. Te prepara, que demônios vão ter que bater em retirada por conta da glória de Deus na tua vida. Aleluia. Como conta a história de certa irmã que aperreava o pastor Finney, dizendo: pastor Finney, os demônios estão me atormentando, os demônios estão me atormentando. Relata a história que o pastor Finney certa vez perdeu a paciência e diz: irmã, as moscas só posam se o fogão estiver desligado. Ou seja, onde tem fogo, demônios têm que ser afugentados. O fogo do Espírito receba, em nome do Pai e do Filho, esta noite, um renovo que você nunca mais sentiu na tua vida. Talvez você estranhe, mas irmão Felipe, a pessoa do meu lado sente, a minha mãe sente, o meu namorado sente, mas hoje é hora de você sentir este poder. Receba, sinta esta autoridade invadir a tua mente. Fecha teus olhos, dá glória a Ele e receba a autoridade. Seja renovado em nome de Jesus. Culto da mocidade tem que ter renovo, tem que ter línguas estranhas, porque quem fala em línguas se edifica a si mesmo. Línguas estranhas é uma edificação pessoal. Então seja edificado, jovem. Fale em línguas e seja renovado agora em nome de Jesus. A partir disso, o Senhor vai começar a renovar os profetas no nosso meio. A partir disso, o Senhor vai começar a te incomodar e vai te levantar como profeta e profetiza aqui no Farol. Não se escandalize. Eu quero ver e vou ver jovens sapateando e profetizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a unção do alto que vai fazer a diferença. Não é a tua teologia, aleluia. Não é a tua enciclopédia bíblica, não é a tua chample, é o poder de Deus na tua vida que vai transformar a tua casa, que vai transformar a tua vida. Poder do alto para mudar esta geração, e vai receber autoridade em nome de Jesus. Amém.